Boa noite a todos. A alegria sempre é a mesma de voltar aqui. E, como de sempre, eu acho que todos nós nos sentimos neste instante confortados. Esse é o grande diferencial. Apesar das nossas naturais diferenças que existem em todos nós, estamos aqui neste conforto e acolhimento da casa, como dissemos há pouco tempo, antes mesmo de chegarmos a este ambiente. Certamente a espiritualidade amiga preparou o espaço para que pudéssemos assim respirar melhor. E apesar de existirem muitas diferenças, como dissemos, naturais de cada um de nós, somos diferentes, mas existe uma coisa em comum a todos nós, que, relembrando desta coisa comum que nos une a todos, a gente vai perceber que temos a dádiva maior que recebemos de Deus, que é, por assim dizer, a nossa vida. É o presente maior que Ele nos concedeu: viver. Viver é aquilo que nos une em comunidade. Perceber esta grandeza desta dádiva é o diferencial, é o que existe de mais importante para todos nós. Em segundo momento, não é só o presente dado por Deus a todos nós, mas existe outro aspecto que está intrínseco em cada um de nós, que é a capacidade de ascensão. Ou seja, já que nós sabemos que vida é uma só, não existe morte mais, porque morte passou a fazer nós que já estudamos, que já temos contato, que já vimos o filme. Eu acho que todos aqui, se quem não viu ainda, vale a pena assistir o filme de Divaldo, um filme que emociona, que alegra, que conforta e que nos traz essa certeza que a morte faz parte da vida, é um processo. Então, certamente que aqui também nos encontramos encarnados, mas também existe uma plateia de desencarnados que já prepararam o ambiente, que estão conosco, não somente pela afeição, pelo amor, mas também pela necessidade de estarmos juntos. Então, todos estamos vivos e valorizando este presente. Mas existe esta outra coisa, que já que a morte não existe e que há tão pouco tempo imaginávamos que a morte seria uma fatalidade. Só existe morte, então a gente vive para morrer, não é? Sabemos agora que a morte morreu. Então, a única fatalidade que está atrelada a todos nós que recebemos de Deus o sopro da vida é a perfeição. Recebemos a vida para chegarmos à perfeição. Então está intrínseco em cada um de nós, espíritos que somos, esta capacidade de ascender, de chegarmos à perfeição, de evoluir. O desafio que o tema nos traz, quando falamos aqui de vida, de viver é um grande desafio. Viver já é assim um grande desafio. Mas é preciso que a gente interprete o que é vida. Porque, como bem a leitura de Emmanuel nos trouxe, eu acho que, salvo engano, no capítulo 57 de Vinha de Luz, nos fala de sementeiras, de semeaduras e de ceifas. A vida nossa
hoje representada, podemos comparar a um espetáculo. É um espetáculo. Todos nós vivemos espetáculos diferentes. Então, hoje, nós temos a vivência dos ecos do passado. Dentro deste espetáculo, hoje os ecos chegam até o presente e hoje, atuando neste espetáculo, nós projetamos o nosso espetáculo do futuro. É a mesma história da semeadura e da ceifa. Então, dentro deste espetáculo, nós vivenciamos emoções, que estas emoções, diferentes para cada um de nós, elas serão representadas por tristezas, serão representadas por amarguras, serão representadas por revoltas, mas serão representadas também por muita alegria. Tudo resultado de semeaduras e de ceifas. É o espetáculo da vida. Não fugimos dele. Daí a grande diferença existente, não é? Em cada dia, para cada um de nós. As emoções diferentes. E então, dentro destas perspectivas de emoções diferentes, é claro que nós desejamos mudá-las. E mudá-las para melhor. Porque Emmanuel coloca também na leitura inicial que há árvores que produzem em semanas e outras que produzem após muito tempo. Aí a grande diferença existente. Porque, vamos comparar, 2 camponeses recebem de igual modo tamanho, comprimento, extensão de terra para plantar. Recebe os insumos para plantar igualmente. Recebem a mesma quantidade de sol e de chuva. Possuem o mesmo tempo. Por que um produz, as plantas são viçosas, verdejantes, frutíferas, enquanto o outro poderá enfrentar plantas mirradas, secas, a terra árida, e as emoções serão claramente diferentes. Um terá o sorriso e o outro amargará e até se revoltará com a ceifa, com o resultado que se encontra. Isto é a vida, é o espetáculo que todos nós vivenciamos em todos os dias. Existem vários livros. A literatura hoje é muito vasta em relação às propostas de mudanças de nossas vidas. A autora do livro Você Pode Mudar Sua Vida, Cheryl Richardson, ela traz na introdução do seu livro alguns aspectos interessantes que talvez sejam muito comuns, muito atinentes a cada um de nós. Ela nos diz que quem de nós já não passou na vida com o desejo de melhorar a própria vida? Quem de nós aqui já não teve, após uma semana cheia de trabalho, de muito esforço, de pegar as malas, arrumar as malas e largar tudo? Parece até que temos a impressão que o tempo está passando lá fora e não conseguimos fazer aquilo que queremos. E olha uma coisa que ela nos fala aqui. Nossa maior aspiração é um tempo para descobrir quem realmente somos e o que realmente queremos antes que seja tarde demais. Isso de uma autora não espírita, no livro muito importante, Você Pode Mudar Sua Vida, ela nos traz na introdução já alguns aspectos que são comuns a todos nós. Quantas vezes já não passou
por cada um de nós o desejo de mudar certos aspectos daquilo que vivenciamos, do espetáculo de nossas vidas. E aí, essa questão que é intrínseca em cada um de nós, de ascender, de crescer, podemos até ficar estacionados, estagnados na vida, falando de vida dentro de um aspecto muito mais grandioso. Podemos até ficar estacionados, mas os impulsos nos levam para a perfeição. Então, é desejoso, é imperioso, é importantíssimo que desejemos crescer, que desejemos mudar, que desejemos desenvolver-nos intimamente. Sabe de uma coisa? A gente muitas vezes pode ficar comparado àquelas plantinhas pequenas, e isso acontece, que olhamos aquelas árvores altaneiras, aquelas sequoias centenárias, gigantescas. A gente olha para aquelas árvores, nos arbustos que ainda somos, percebemos o longo processo para chegarmos às alturas, e muitas vezes o que é que nos chega? Dado ao livre-arbítrio que todos nós temos, aos desejos, às vontades, ao querer, recuamos e preferimos nos esconder nos nossos esconderijos interiores, não é? A sair em frente ao desafio de crescer, o desafio de mudar. O universo inteiro, se fizermos aqui uma análise, passarmos a ter uma visão gigantesca do universo, e já aprendemos que ele em si, por criação divina, é muito dinâmico. Tudo se faz num intenso processo de trabalho, e trabalho muito constante. Da mesma forma, fazendo parte deste processo do universo, muitas mudanças, processos de mudanças estão acontecendo conosco, porque assim é necessário. Comparemos a um rio que corre, se a sua água ficar estagnada, tépida, parada, o que é que vai acontecer? O processo do apodrecimento é natural. Então, sabiamente, Deus estabeleceu toda a criação dentro de um processo dinâmico de transformações e de mudanças. Os neurocientistas da atualidade, muito mais atualmente, estão empenhando muitos esforços para compreender a maleabilidade da mente. Estudo que o nosso insigne André Luiz já estabeleceu como essa neuroplasticidade da mente, desse processo de criação da mente, do poder criativo da mente. Os neurocientistas, e aí a gente vê a importância da aliança da ciência com a religião, a aproximação, né? E hoje a gente tem a oportunidade de estudar na doutrina espírita este processo, constando exatamente no Evangelho segundo o Espiritismo, quando consta a aliança da ciência e da religião. Estamos vivenciando o momento atual, quando os cientistas passam a dar gigantescos passos dentro deste processo, compreendendo, e aqui um dos grandes coautores do livro A Força dos Modelos Mentais, de um neurocientista chamado Jerry Wind, ele traz no seu livro a importância de analisarmos a vida de um aspecto ou de uma perspectiva otimista, diferente. Porque costumeiramente, o que é que nos acontece? A gente é educado para copiar por hábitos e às vezes nós podemos chegar a ficar bitolados, repetindo atitudes e não raciocinamos exatamente o que ele chama de pensamentos impossíveis. São os pensamentos que nós não vemos, mas chegam.
São as atitudes que devem ser tomadas, mas nós não tomamos. E ele dá um exemplo muito claro para que a gente possa entender isso. Ele coloca o seguinte: para uma grande plateia de espectadores, ele apresenta que cada um conte os passos de basquete entre os jogadores. Cada um, como se aqui fosse a plateia que ele está propondo, conte os passos, as jogadas de basquete que cada um destes jogadores estão dando. Então todo mundo se prepara, vidra-se na imagem que ele projeta. Então começa, os passos de basquete para um, para outro, e em dado momento, ele coloca alguém vestido de gorila atravessando a quadra. Ponto. Passou um gorila atravessando a quadra. Ao final, ele pergunta: o que vocês observaram? Então cada um vai dizer a quantidade de passos do basquete que perceberam. Ninguém, salvo exceções, dirá: em dado momento apareceu um gorila no meio da quadra. Então são os pensamentos impossíveis que nos chegam. Ele quer comparar a maleabilidade da mente dentro desse processo, são os pensamentos impossíveis. Então, é exatamente que essa proposta, que é uma proposta de educação da mente, é o que Chico vivia. Quando o repórter chegava para Chico e dizia: mas Chico, o que é que você acha de uma mulher que compra um vestido de milhões de dólares? Aí ele dizia: meu filho, aquele vestido comprado por milhões de dólares, quantas mãos passaram para pregar aqueles diamantes, empregos que... Então, é o outro instante do indivíduo que é educado para mudar o seu padrão de percepção, ele já vê mais além, ele já vê oportunidades. É a mesma forma que o próprio autor diz que, usando dos hábitos, dos modelos mentais que nós aprendemos ou que nós convencionamos viver, nós perdemos oportunidades ou nós poderemos perceber, ante os próprios obstáculos, oportunidades novas. Quantas vezes nós já ouvimos falar de fulano tira leite da pedra? É isso. É perceber a oportunidade onde todos acham que é obstáculo. Então é o caminho em que a neurociência está dando grandiosos passos e que nós já possuímos esta compreensão, já entendemos dessa neuroplasticidade, do poder de criação, do poder de entendimento, não é? Que nós podemos ter da própria vontade. A população, que é um dado recente da Organização das Nações Unidas, da ONU, nos fala que na década de 50 a 60, nós tínhamos uma população em torno de 3,3, alguma coisa de 3 bilhões de habitantes. Dados de abril deste ano, estamos em 7,7 bilhões de habitantes no mundo. E a projeção está para que em 2100 estejamos algo em torno de 11,5 bilhões de habitantes. Por que dizemos isso? O nosso país, que é a grande potência, né, mundial, que todos nós conhecemos, ele gasta 1,8 trilhão de recursos na área da saúde. 1,8 trilhão de dólares. E este gasto, 80% deste gasto, está com doenças que poderiam ter sido evitadas lá no início. São doenças evitáveis, com recursos que se utilizam e que há um grande gasto. No Brasil, nós temos que, e é um dado recente também, da própria ONU, acho que alguém aqui já deve ter escutado esse dado. É o país mais ansioso do mundo, o Brasil. O país mais ansioso do mundo. Está em torno de ansiosos, 18,6 milhões de ansiosos. Dá em torno de quase 11%. E
11,5% de indivíduos em depressão. Outro dado é que o Brasil é o 8º país em número de suicídios. Então, o dado interessante é que aí a gente fica na dúvida. Se o Brasil é o país mais ansioso, que tem um número gigantesco de deprimidos, o Brasil só perde para os Estados Unidos. Ele está em torno de 5,8% em indivíduos em depressão e os Estados Unidos está com 5,9%. Então, em décimos aí de perda. Aí se pergunta, onde é que está o país menos de depressão, com menos ansiedade, para que a gente possa ir para lá? Se a gente fizer uma pesquisa, a gente vai ver que está nas Ilhas Salomão, lá na Oceania, lá no Pacífico. Ilhas. Aí todo mundo vai querer correr para lá, né? Rodeado de mar, aquela coisa boa, né? Para que a gente possa, né? Então é o panorama em que nós vivemos que é o resultado. Nós estamos no Brasil, vivenciamos regiões, países, comunidades, porque são escolhas, resultados, e nós já ouvimos falar que estamos plantados onde merecemos, estamos exatamente no lugar certo, com as pessoas certas, plantados no lugar certo, para produzir os frutos também no lugar certo. Então, esses dados que mostram o país, né, com esses dados alarmantes, inclusive de suicídios, um indivíduo a cada 40 segundos ceifa sua vida no mundo. A cada 40 segundos alguém tira sua vida, abandona a grande oportunidade de viver, de estabelecer assim um grande passo de compreensão deste processo de semeadura e de ceifa. Precisamos ter assim, analisar um novo comportamento. Precisamos analisar as nossas expressões, não somente no trabalho, na escola, na convivência doméstica. Algo precisa mudar neste nosso espetáculo da vida. Precisamos entender que esse novo comportamento, porque isso é natural, este novo comportamento e que estamos vivenciando cada vez mais pessoas com 80 anos, 90 anos, chegando aos 100 anos. Antigamente a gente não via gente chegar a ser centenária, cada vez mais a gente vê isso nos próprios chamados de socorro. A gente vê pessoas centenárias sendo chamadas para socorro. E aquelas pessoas com 80 anos, muito vivazes, 90 anos andando, está aqui vários exemplos de personagens, né, que lidam com verdadeiros organismos sociais, empresas, e precisamos estar preparados para esses instantes. Um amigo, certa vez, dizia, porque existe um grande medo, um grande mito, de que o indivíduo já velho, ele não consegue aprender. Quem aqui já não ouviu uma expressão dizer assim, papagaio velho não consegue falar? Alguém aqui já deve ter escutado essa história. De forma alguma, os estudiosos, os neurolinguistas, os neurocientistas estão comprovando cada vez mais essas condições da maleabilidade mental. Nós só chegamos à terra árida a não produzir nada se nós quisermos, se nós não quisermos plantar, se nós não quisermos ativar as nossas mentes. Então, diante desse cenário, a cada 40 segundos um indivíduo ceifa sua vida pela falta da compreensão desse arcabouço, dessa dádiva que Deus nos deu, e aí vem a participação importante não somente da doutrina espírita, mas de vários organismos como o CVV, a igreja, os organismos sociais, a escola, para juntos repensarmos uma nova forma de entendimento do processo de acolhimento, do processo de compreensão do outro, do processo de compreensão das nossas diferenças.
é a conscientização que a doutrina espírita nos traz, da importância do estudo, da importância que traz em si como própria doutrina consoladora. A questão 943 do Livro dos Espíritos nos trata exatamente de um assunto que é comum a todos nós, porque o Allan Kardec questiona por qual motivo cada um de nós somos pegos de surpresa com desgosto pela vida. As respostas daqueles que nos antecederam, do Espírito de Verdade, que por todo o apoio e trabalho junto com Kardec nos trouxe a belíssima codificação e as obras que se seguiram, nos trazem exatamente como a combinação da própria leitura inicial. São resultados de três situações principais: ou que nós não plantamos, o resultado do desgosto da vida, do cenário que se apresenta, dos reclamos nossos, minha vida não tem isso, não tem aquilo. Quantas vezes nós, ao longo da história, dos espetáculos que vivemos, nós tomamos atitudes de não plantar, tomamos atitude de não crescer, tomamos atitude de não desenvolver mais quanto poderíamos ter desenvolvido. Então ele nos fala da ociosidade, o desgosto da vida pela própria ociosidade mental que nós temos, mas também pela saciedade. Quantas vezes nós empenhamos a nossa espada de luta para apenas amealhar os tesouros que o tempo consome, acaba, que a ferrugem enferruja, corrói, que os ladrões roubam, nessa busca ansiosa de ter, como se a vida fosse varar muito além do túmulo. O próprio texto, um excelente texto da Rainha de França, quando ele nos fala, se soubesse quanto seria diferente a minha vida do lado de cá. Quando percebo que o maior é aquele que foi menor na vida, quando buscou humildemente buscar os tesouros que o tempo não se perde, não consome, nem a ferrugem corrói, nem os ladrões roubam. Então essa busca frenética de ter, de amealhar, como o próprio texto lembra, faz com que o indivíduo tenha tudo, mas não tenha nada. Prova disso está que os países de maior número de suicídios são os países mais ricos. Mas não fica por aí. A terceira objetividade, resultado, resposta que os Espíritos dão para Allan Kardec está exatamente num dos capítulos mais importantes que deveríamos observar, que é justo o que estamos fazendo hoje e em todas as vezes que aqui viemos para a Seja, ou que vamos para a igreja, ou que fazemos o evangelho no lar. A falta de fé. A distância nossa do Criador. A distância de compreensão de que todos estamos assistidos em todos os momentos. Quer queira, quer não, somos assistidos por um Pai amoroso, bom, misericordioso e justo. A falta de fé está levando, e essa distância, muitos indivíduos a ceifarem as suas vidas por não entenderem esse espetáculo que todos nós somos agraciados. Então é imperioso que desde já, diante deste momento crítico que vivenciamos, porque estamos transitando um mês que ficou convencionado como Setembro Amarelo, que é um mês em que várias organizações se dão os braços, dão as mãos para acordar a humanidade para algo que está gritante. Mas não é somente as desistências da vida, são as nossas desistências também. A falta do desejo de viver, mesmo estando em vida. O quanto precisamos observar este momento crítico e que as vozes, vamos dizer assim, as vozes dos céus, os Espíritos estão nos acordando. Muitas e muitas mensagens nos abrindo os olhos para o despertar,
Por que dormimos? Despertar, esta é a palavra importante, ante o espetáculo que se apresenta diante de nós. E fazermos as perguntas como: o que é a vida? O que é a vida? O que estou fazendo da vida? Por que minha vida está assim? Então, quando chegarmos na beira do leito, num sinal fechado do trânsito, numa meditação, numa prece, façamos essas perguntas: o que é a vida? O que estamos fazendo da vida? E se as lágrimas vierem, chore. Deixe que os rios das lágrimas lavem o desgosto, para assim se renovarem os sentimentos mais internos, porque é o que estamos precisando. Fazermos esta análise para assim adentrarmos nesse aspecto importante das nossas vidas dentro desse processo de mudanças. É hora de mudar, já não há mais tempo, e vamos lembrar de Jesus novamente. Este é o instante que Jesus novamente sobe ao monte dos nossos equívocos, sobe ao monte das nossas dificuldades, sobe ao monte das nossas diferenças, das nossas tristezas, das nossas revoltas, e nos conclama de novo, como o discurso já dito, como poesia das bem-aventuranças, nos conclamando a prosseguir. Então, não importa se estivermos doentes, alquebrados, deficientes, não importa se estivermos com escassez financeira, não importa se estamos injuriados, injustiçados, é o mesmo discurso que ele trazia no Sermão da Montanha. Sobe de novo a montanha das nossas dificuldades e novamente nos conclama: avancemos, bem-aventurados, ou avante todos esses que estão necessitados, todos nós, para esse importante processo de mudanças. E já temos as ferramentas, nós já conhecemos que temos a vida como presente e dom de Deus, sabemos que tudo nos leva à ascensão e precisamos implementar assim com as ferramentas da paciência, da persistência e usando outra dádiva que Deus nos deu, o tempo. O tempo é o grande presente que Deus nos deu dentro desse processo de semear e colher no espetáculo da vida. Somos assim como usinas modeladoras, devemos ser como usinas modeladoras. Passemos a ser verdadeiros construtores. Se existem tristezas, passemos a caminhar dentro de um processo de alegria. Divaldo, ele nos diz que Joana sempre nos dá o recado: ame. Sofres? Ame ainda assim. É difícil? Ame ainda assim. Então, se é escassez, que possamos trabalhar para que venha a abundância. Se existem equívocos, que possamos estudar para que possamos acertar. Se falta fé, possamos entender esse processo e nos aproximar de Deus. Solidão, busquemos ajuda, né, nos grupos de companhia. Possamos ser assim essas usinas modeladoras. E dentro desse processo de mudanças, nós vamos entender que existem duas: as extrínsecas, que quem aqui já não teve a vontade de mudar de casa, de mudar de carro, de mudar de escola, de mudar até de país? Quem aqui já não teve essa vontade? Eu estou vendo aqui que está aparecendo aqui outras vontades, outros desejos de mudanças, viu? Mas são mudanças extrínsecas. E existem aquelas mudanças que são intrínsecas. São aquelas mudanças que vêm de dentro. É o mudar a si. Então, os próprios cientistas que trabalham com a neurolinguística e nos falam justamente que
para que possamos entender, abrir o campo e enfrentar as mudanças que queremos, mesmo as extrínsecas, precisamos mudar inicialmente as intrínsecas, as nossas, mudar a si. Porque nós podemos ficar assim como a ideia dos camponeses. Tem as mesmas, né, dimensões de terra, de insumos, de sol, de chuva, mas um tem a vontade, implementa pela sua vontade, pelo seu querer, e vai em frente e produz pelo seu desejo. E o outro pode cruzar os braços. Então, dentro desse processo de mudar até o extrínseco, precisamos primeiramente mudar intrinsecamente. Por quê? Porque eles nos falam que equilibrando as nossas emoções, de emoções equilibradas, o indivíduo mais alegre, o indivíduo mais com um poder de criação, de vontade, proativo, compreensivo, ele aceita, ele recebe exatamente o que nós todos estudamos aqui, quem participa de grupos de estudos, quem já leu. O que é mudar um padrão vibratório? Como é que nós podemos mudar um padrão da mente, de vibração da mente? Quando aqui a gente vai dizer assim, todos nós agora nos concentremos, vamos vibrar positivamente. O que é isso? Ascender, elevar os pensamentos é exatamente nós pensarmos em algo que seja caminho para a espiritualidade que nos assiste, a espiritualidade mais elevada, nos assiste exatamente através deste caminho que nós damos. Porque se nós criamos uma capa grossa, a capa da invisibilidade, não chega o apoio pela própria natureza das sintonias. Se aqui a gente quiser sintonizar um tipo de FM, tem uma faixa de vibração. A gente jamais vai conseguir sintonizar essa outra FM porque a gente não está conseguindo entrar em sintonia. É a mesma coisa. Quando ele nos propõe mudar intrinsecamente, interiormente, mudar a si, é a gente elevar o padrão vibratório para a ajuda que vem constantemente do alto. Para que a gente possa assim enfrentar a vida com outro olhar. Como dissemos, ora, mas a minha vida tem muitos obstáculos. Mas é isso que a neurolinguística tem falado, que nós estudamos exatamente em Joana de Anjos, em André Luiz, em Emmanuel. Obstáculos está para aqueles que percebem como obstáculos. Não tem aqui aquele dizer que certa vez eu vi, com as pedras que me jogam, eu construo o meu castelo. Agora, se a gente diz assim, minha vida é só um inferno, minha vida é cheia de pedras no caminho, eu só encontro pedras, então ela vai se tornando, porque mentalmente, pela nossa neuroplasticidade mental, a gente vai criando essas barreiras físicas mesmo. Então a gente vai encontrar um dia mais desgostoso, reclamão, não é? Porque nós não estamos preparados para sintonizar e mudar intrinsecamente. Então é mudando exatamente e equilibrando-se emocionalmente que nós podemos fazer esse processo das duas mudanças. Mas o interessante é que uma certa vez eu observei, estava num shopping e tinha aqueles artes em azulejos. Tinha uma arte que era uma frase que dizia assim, porque quantas vezes a gente diz assim, olha, mas eu já fiz, às vezes eu recuso, eu paro no meio do caminho. Aí tem uma frase interessante que diz assim, se você está cansado de recomeçar, então pare de desistir. Aquela frase me tocou porque é isso mesmo que acontece. Quantas vezes ao longo dessa semeadura, de plantar as mudanças que precisamos, nós desistimos, recuamos, nos escondemos nos nossos esconderijos mentais. Paremos de desistir, continuemos com as ferramentas que todos nós temos. Aí vem finalizando, é esse processo do como mudar. Porque nós falamos aqui e precisamos dar exemplos práticos dentro desse processo, porque como é que eu posso melhorar o meu nível de conscientização? Os cientistas nos falam que
o córtex nosso pré-frontal, ele é exatamente o córtex que nos dá ideias novas, nos dá construções novas, raciocínios novos. Então, meditar é um grande processo, porque a gente vai exatamente relembrando, refletindo, abrindo esses canais de comunicação, né, com as esferas mais altas. Meditação é um grande começo. Reconhecer os nossos diálogos internos, os nossos pensamentos internos, porque aquela voz interior que nos conclama as mudanças é exatamente a voz daqueles que querem nos proteger. Mudar, dentro do aspecto de mudar para ascender, para crescer. Porque ninguém aqui deseja mudar para pior, todo mundo deseja mudar para melhor. Então, meditações, reflexões daquilo que nos conclama interiormente, pensamentos interiores e os sentimentos que nos chegam. Então, aqui foi falado por outros amigos nossos, e não é nenhum assunto novo, o aspecto do autoconhecimento ou do autodescobrimento. Isso que é tão falado para todos nós. E autoconhecer-se, autodescobrir-se para a mudança interior, para que essa mudança interior se reflita no exterior, existe exatamente as redes de apoio, como o próprio atendimento fraterno, os grupos de estudos que a casa abre, não somente aqui, mas em todos os centros espíritas, abrem oportunidades de estudos, como dissemos, o atendimento fraterno, os grupos de trabalho, evangelização infantil e os demais grupos, a própria recepção, um grupo de trabalho importantíssimo, que eu destaco aqui no livro, no informativo do mês, já que a gente está falando bem com relação a esse aspecto de vislumbrarmos o que nós desejamos mudar, o que a própria leitura nos conclamou a mudar. Vocês tiveram a oportunidade de receber, e logo do início ela nos diz, Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, que é um livro que eu acho que cada um de nós deveríamos ter na cabeceira, na banca do trabalho, na mesinha de trabalho, na escola, na bolsa. Vida Feliz. A tua vida possui um alto significado. Descobrir o sentido da existência, e para que te encontras aqui, eis a tua tarefa principal: descobrir o sentido da vida. Então, todas estas oportunidades que nós temos, a literatura vasta que hoje nós podemos beber, amealhar como uma literatura importantíssima no processo, os grupos de trabalho, como falamos, a própria psicoterapia, importante demais para todos nós. Então, que possamos, nesta noite, entender que recebemos a grande dádiva de Deus, a vida, temos internamente a capacidade de ascender, de crescer, de chegarmos a processos e a patamares melhores. Temos o tesouro do tempo, temos as ferramentas, só nos resta exatamente a vontade, o querer permanecer dentro deste processo de tornarmos, como Joana nos fala, o significado das nossas existências, fazer assim um novo espetáculo, um espetáculo diferente das nossas vidas. E gostaríamos de concluir com a oração da serenidade, que acho que muitos daqui já devem conhecer, que diz assim, num trecho: concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. Que Jesus nos abençoe.